No dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses escritas por Martinho Lutero foram colocadas nesse lugar. Não exatamente nessa porta, que não é a original. A partir desse dia se comemora o Dia da Reforma de Lutero, um marco importante na história do cristianismo. Agora, por que essa reforma aconteceu? Quais os interesses políticos da Igreja e do Estado naqueles dias? Qual o cenário da Europa? Quem estava envolvido nesse processo? Por que Lutero foi excomungado da Igreja Católica? Seria Lutero um santo reformador? Eu sou Rogério Nachev, estou na Alemanha em busca destas e de outras respostas e quero te convidar a vir comigo a percorrer os caminhos de Lutero. Um professor meu dizia que um texto fora do contexto é um pretexto para várias interpretações. Por isso, entender a Europa da época de Lutero é muito importante para que possamos compreender a sua reforma. Eu vou dividir a história em vários tópicos para facilitar o nosso entendimento. No campo geográfico, a Alemanha não existia naquela época. O que tínhamos na Europa eram centenas de pequenos reinos, principados, ducados e condados, dominados por vários impérios, e nessa região estava o Sacro Império Romano da nação germânica, como os alemães preferem chamá-lo. Na época de Lutero, o imperador era eleito pelo voto dos príncipes eleitores, que durante o império variavam de 6 a 10, e o imperador só tomaria posse após ser ungido pelo Papa, o que mostrava que no campo político havia uma grande relação de poder entre o Estado e a Igreja. No campo religioso, a Igreja era quem interpretava a Bíblia. As missas eram feitas em latim com o padre de costas, e a instituição Igreja Católica estava envolvida com 3 grandes preocupações: as indulgências, as santas relíquias e a venda de cargos para os nobres. Nesse cenário surgiram algumas pessoas que se opunham a estas ideias. Eles foram conhecidos como pré-reformadores, como Pedro Valdo, John Wycliffe e Ian Hus, que perdeu a sua vida lutando por seus ideais. No campo social, o feudalismo começava a dar sinais que acabaria, pois esse sistema consistia em que os senhores feudais ganhavam as terras do rei e os camponeses cuidavam de tudo em troca de um pedaço de terra para morar. No campo das ideias, o renascentismo veio para que as pessoas se tornassem mais críticas. Alguns pensamentos mudaram. Por exemplo, na época medieval, a fé é mais importante que a razão. No renascentismo, fé e razão são importantes. Na época medieval, Deus está no centro das atenções, teocentrismo. No renascentismo, o homem está no centro das atenções, o antropocentrismo. E por fim, no campo tecnológico, Gutenberg inventou a imprensa, considerada uma das mais importantes invenções de todos os tempos, pois colaborou ainda mais para uma Europa mais crítica, onde cada um podia ter o direito de ler e pensar. Resumidamente, o cenário na época de Lutero era esse. Já nos ajuda a responder algumas perguntas, mas eu espero responder todas até o final do programa. A data do dia 31/10 de 1517 é a data comemorativa das teses fixadas aqui nesse lugar, mas não é o início e nem o fim da reforma. A reforma foi todo um processo que durou anos, que nasceu no sonho dos pré-reformadores e que tomou forma no coração de Lutero. Nosso caminhar pela vida de Lutero começa na cidade de Eisleben, onde no dia 14 de novembro de 1483 ele nasce e recebe o nome de Martin Luther. Ao que nos conta a história, Lutero teve uma educação muito rígida com seus pais Hans Luther e Margaret Lindemann.
A casa de Lutero está um pouco diferente desde a época que ele nasceu, principalmente a parte interna, que já não guarda mais os objetos ou os móveis da família. A parte externa está praticamente intacta. Hoje esse lugar é um museu com uma exposição permanente. Logo no dia seguinte do seu nascimento, Lutero é levado a poucos passos daqui na igreja de São Pedro e São Paulo, onde é batizado. Antes de visitar a igreja, nós vamos entrar no museu e ver uma peça diferente relacionada à reforma. No segundo andar da casa de Lutero, nós encontramos essa sala com muitas pinturas de pessoas relacionadas à reforma. Dentre elas, o próprio Martinho Lutero, Philippe Melanchthon e Frederico III. No final da sala eu encontro a escultura de um cisne. Agora, o que tem a ver um cisne com a história de Lutero ou a história da reforma? A partir do século XVI, o símbolo de Lutero era um cisne. Mas para a gente entender essa relação, vamos voltar alguns anos. 1415, um dia em que o pré-reformador tcheco Jan Hus foi sacrificado, foi queimado. A palavra Hus significa ganso. Hus diz o seguinte antes de morrer: hoje vocês estão cozinhando um ganso, mas virá um cisne que será impossível de vocês assá-lo. Dentro do coração de Jan Hus já existia o sonho de que nasceria um grande reformador. Nesta exposição na casa de Lutero, encontramos muitos documentos e escritos originais, impressos e de próprio punho de Lutero e seu fiel amigo Philippe Melanchthon. Como disse, a parte interna perdeu sua forma de quando a família Luder vivia aqui, e este lugar se tornou patrimônio histórico desde 1817, conforme esse documento que vemos na casa. Agora é a hora de visitar a igreja onde Lutero foi batizado. Muitas coisas mudaram desde a época de Lutero, mas a pia batismal guarda ainda um pedaço original de quando Lutero foi batizado. De acordo com as pessoas aqui da igreja, me informaram que esta parte aqui ainda é original. Agora, o fato é que essa igreja é a única no mundo que eu conheço, pelo menos, que tem 2 lugares para as pessoas serem batizadas. Eles podem optar tanto pela aspersão como pela imersão. Quando Lutero tinha apenas 1 ano de idade, os seus pais resolveram mudar de Eisleben para Mansfeld, para onde eu estou indo agora. A família de Lutero chega a Mansfeld sem muitas posses. Seu pai começa a trabalhar com mineração de cobre, profissão que teve até o final da sua vida. Essa foi a casa onde a família se estabeleceu e Lutero viveu neste lugar por 12 anos. Aqui Lutero experimentou uma educação muito rígida dos seus pais, que sempre o educaram conservadoramente dentro dos preceitos da religião. Os pais de Lutero eram muito devotos e desde cedo obrigaram Lutero a participar de atos religiosos na igreja. Lutero cresceu ouvindo que Deus era um ser bravo e vingativo e que deveria ser obedecido sem questionamentos. Nada era ensinado sobre o amor de Deus. Lutero, desde pequeno, frequentava a escola, que ficava no 2º andar dessa pequena casa aqui. Ele atravessava a rua e vinha frequentar esta igreja. Aqui ele participava das aulas de canto da comunidade. As pessoas gostam de dizer que Lutero deu seus primeiros passos dentro de uma igreja aqui na cidade de Mansfeld. O maior medo de Hans Luder era que Lutero seguisse sua profissão de minerador. Por isso Lutero saiu de Mansfeld aos 12 anos para estudar em Magdeburg. Porém, ali ficou somente 1 ano, pois passou muitas dificuldades.
tendo que pedir esmolas para se alimentar. Por isso seus pais o transferiram para Eisenach. Em Eisenach, Lutero veio morar com seus tios, parentes da sua mãe. Infelizmente, passou muitas necessidades por aqui. Tinha que sair à rua pedindo por sua própria comida. Até que foi acolhido por uma senhora chamada Úrsula Cotta. Essa mulher tinha muitas condições, muitas posses, trouxe ele para morar com ela nessa casa e deu toda a estrutura para Lutero estudar. O pai de Lutero prosperou e não queria nem de perto que Lutero tivesse a sua vida, uma vida de minerador. Por isso investiu nos estudos e enviou Lutero dessa cidade até Erfurt. Lutero chegou em Erfurt no ano de 1501 com apenas 17 anos. A cidade era muito próspera, centro intelectual da região, tinha mais de 1000 estudantes. Lutero, muito animado, ingressou nessa universidade, onde se formou mestre em artes. Aqui ele fez gramática, retórica, metafísica e lógica. E depois se formou doutor em filosofia. Mas o seu pai ainda não estava satisfeito com tantos títulos que Lutero tinha. Ele queria que Lutero fosse um advogado. Lutero ingressou no mesmo ano no curso de Direito. Mas mal sabia o seu pai que ele ficaria apenas 6 meses estudando essa matéria. A razão de Lutero ter deixado seus estudos da Faculdade de Direito tem a ver com esse lugar, o Mosteiro Agostiniano. Lutero tinha algumas questões muito importantes para serem resolvidas dentro de si, muitos medos. O seu maior medo era o da morte. A situação se agravou quando Lutero estava retornando da casa dos seus pais em Mansfeld. Era o dia 2 de julho de 1505. No caminho, a cerca de 10 quilômetros aqui da cidade, começa uma enorme, forte tempestade. Lutero não tinha para onde correr, não havia abrigo. Chuva, trovões e raios era o que cercava Lutero naquele momento. Com muito medo da morte, Lutero se ajoelha e faz uma oração para Santana, a mãe da Virgem Maria. Santana, se você me salvar, eu me tornarei um monge. Sua oração foi ouvida. No dia 17 de julho de 1505, Lutero entra nesse convento. Não existe nenhum registro histórico de que esse relato realmente tenha acontecido. Algumas pessoas acham que Lutero quis convencer o seu pai, provar que ele tinha que sair do curso de Direito e entrar no mosteiro. Afinal, sua oração foi para Santana, a padroeira dos mineradores, profissão do seu pai. Mas o seu pai não ficou nada satisfeito com isso, e muito menos os seus amigos. Mas Lutero não hesitou, entrou no mosteiro. O mosteiro não existe mais. Infelizmente foi desativado, apenas parte da sua estrutura ainda está por aqui. Mas a igreja que Lutero frequentava, ela ainda se mantém exatamente como era. Está aqui na minha frente. During Reformation times, they dissolved this monastery. They asked the monks, do you want to stay as a monk here in the monastery, or do you want to leave and following Luther's teaching? Most of them left immediately. And then they were really poor because they were beggar monks, Augustinian hermits. They were not allowed to have own money as monks and own possessions. So after leaving, a lot of them married. Actually, they married rich widows. And even the prior here from this monastery, Johannes Lang, he married an older rich widow. So, what the people noticed on the street
was the monks and even the nuns left monasteries and nunneries, and the world exists like before. And then they married, and the world exists like before. And maybe they're getting children without horns or something like this, normal children, and the world exists like before. It was not the way the Pope said before. So the people thought maybe there is something right, what Luther said. Mas os primeiros anos de Lutero aqui no mosteiro não foram nada fáceis, porque a ordem agostiniana era muito severa. The Augustinian order was, in the time of Luther, very, very strict, especially this monastery here. They had to wake up 12 o'clock midnight and then praying hours here in the church 7 times a day, 7 days a week, and so on, without a day off, without holidays also. And they had a lot of rules here. You have to learn it during novitiation time, the first year. For example, it was not allowed to laugh. It was not allowed to bring somebody to laugh. You don't had the right to speak with another monk in his cell, or they couldn't lock the cell, or they were not allowed to speak with each other during meal, something else. So, like Luther, he was chosen to be a student here in General Study School. He studied theology. When he studied 2 o'clock or 3 o'clock in the morning, then maybe they were tired and maybe they slept over books. Of course, this was not allowed. Every Friday, the monks met in the chapter's room, and this was the place to open confession. They had to confess what they did wrong. So then he had to confess, I slept over the books. But in the case he forgot, maybe another monk saw it, then the other monk had to confess that he slept, and so on. It was very, very strict order. Maybe this was a reason for Luther to choose this special order to be a part of it. We do not know why he chose this Augustinian hermits. We had Benedictines, Dominicans, Franciscans, and so on, all orders here in town, but he chose the Augustinian hermits. Ao ingressar aqui no mosteiro, Lutero se torna noviço. Sua cerimônia acontece exatamente neste lugar. Aqui ele se deita num formato de cruz, se entregando de corpo e alma. No ano seguinte, em 1506, ele se torna monge, é ordenado monge. E em 1507, ele realiza a sua primeira missa. Alguns estudiosos dizem que Lutero sentou nesse lugar antes de fazer a sua primeira missa. Foi neste mosteiro que Lutero começou a ter mais contato com as Sagradas Escrituras. Até então, ele e a grande maioria das pessoas pensavam que a Bíblia toda se limitava aos pequenos textos que os sacerdotes liam todos os domingos na missa. As pessoas não tinham ideia que era um livro muito maior. Lutero desenvolve um hábito de leitura diária desse livro.
E conforme ele foi desenvolvendo só a leitura da Bíblia, mais ele foi se aprofundando com as suas novas ideias. Lutero era muito querido na cidade, tanto que saía por aí todos os dias pedindo esmolas, alimentos para a igreja. Trabalhou até como coveiro aqui no mosteiro. Aqui começou a construir o seu caráter de reformador. Foi aqui que nasceram as primeiras sementes da reforma. Um dos pilares da reforma protestante é a afirmação absoluta da graça de Deus, o princípio conhecido como sola gratia, somente a graça. E isso vem de uma experiência muito própria, particular e pessoal de Martinho Lutero. Lutero era um homem razoavelmente perturbado, ele era angustiado na sua alma, ele carregava uma culpa, era radical no seu compromisso com Deus, tentava obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus e lutava consigo mesmo e era consumido interiormente por não conseguir realizar a vontade de Deus. Ele chega a dizer que as lutas que travava na sua alma durante a noite eram maiores, inclusive, do que as lutas que travava durante o dia. Até que ele descobre que a graça de Deus é o fundamento da salvação. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. É a graça de Deus. E a graça como o oposto de mérito. E isso dá um alívio à alma de Martinho Lutero. Deus é o responsável pela salvação do início ao fim. E Ele dá a salvação como um favor que ninguém merece. Ou você confia na graça de Deus, ou você se esforça para conquistar a salvação pelo seu mérito. A reforma protestante diz, sola gratia. A ordem de Lutero era muito rigorosa e severa, mas não por isso era menos rica. Tinha bons patrimônios, incluindo uma cervejaria desde o ano 1328. Peraí, parece um pouco incoerente essa história, né? Na realidade, a cerveja sempre foi algo muito importante para os monges, era considerado como o pão líquido. Vamos pensar que na Idade Média a água não era potável, era muito difícil você encontrar água de boa qualidade. Por isso que o líquido que eles sempre bebiam era a cerveja. Em Erfurt, Lutero conhece Johann von Staupitz, seu superior no mosteiro. Ele foi seu mentor espiritual e pai na fé. Lutero dizia que se não fosse Staupitz, ele teria afundado no inferno. Staupitz foi o maior incentivador para que Lutero fosse estudar e lecionar em Wittenberg. E foi assim que Lutero termina uma fase importante da sua vida em Erfurt e se dirige para Wittenberg, onde ali começam suas maiores divergências com a igreja. Mas será que Lutero queria mesmo romper com a igreja? A reforma é um tema central na vida da igreja. Tem um dito que diz, Ecclesia reformata semper reformanda, que a igreja que se reformou ela continua sempre com a incumbência de se reformar a cada momento. E essa reforma que se pedia era uma reforma in capite, na cabeça, et in membris, e nos membros da igreja, que se queria dizer que o povo fiel tinha que se reformar de costumes que não eram adequados aos costumes cristãos, mas sobretudo a cabeça da igreja, que tinha realmente entrado num período muito infeliz, não só o Papa, mas também bispos. Então esse clamor da reforma era um clamor geral na cristandade. E quem puxou o fio da reforma, os primeiros foi Francisco de Assis, com a questão da pobreza, atender os pobres, viver pobremente, não ter propriedades, então podia questionar a riqueza na igreja. Depois teve na Inglaterra, com Wycliffe, um grande clamor para ter povo acesso à palavra de Deus. Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, tem reforma, uma igreja mais local, menos subordinado a Roma, a mesma coisa na Boêmia com Hus, que pedia liturgia na língua vulgar, pedia menos riqueza na igreja. Então esse clamor, e se convocou um concílio de reforma, que foi o Concílio Lateranense V, que foi de 1512 e 17, onde se aprovou um grande programa de reforma, mas não houve nenhuma vontade política da parte do papado de pôr
a caminho essa reforma. E é nesse momento, então, que Lutero, decepcionado, apresenta as teses de reforma, que não eram de ruptura, era o pedido, reforçar o pedido e pedir um novo concílio, porque aquele havia fracassado. Quanta história já aprendemos sobre Lutero e estamos apenas no começo. E no próximo programa vamos estar em Wittenberg com muito mais histórias da Reforma. Então, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário e compartilha ele com os amigos no YouTube, no Facebook, enfim, em todas as suas redes sociais.